Alô Alberto, escuta. Olá Tiago. Olá Alberto, bom dia. Bom dia não, boa noite. Boa noite, dia. boa tarde, Estou bom bonito, dia, qualquer coisa. Estou bonito, estou. Isto está lindo, é capaz de ser a falta de férias, mas temos muito gosto em não fazer férias para poder estar convosco em mais uma lenga-lenga do costume, desta vez a edição número 59, edição de 21 de agosto de 2023, que como sempre estreia à segunda-feira, às 21 horas, no canal de YouTube do Comitê Central. Estarei sim senhor e peço desculpa, deixa-me só fechar aqui a janela, eu esqueci. Fechar janelas, convém, porque estava-se a sentir um bocadinho corrente de ar. Era mais o som, mas pronto, podia incomodar Ok, aqui. aí está. Esqueci-me completamente. Dizia eu que, além de verem a Lenga-Lenga do Costume no YouTube, devem também ouvir a Lenga-Lenga do Costume em podcast, em Apple Podcast, Spotify e Google Podcast, tudo atualizadinho, Alberto, impecável, excelente Muito mesmo. obrigado. Portanto, ver primeiro no YouTube e depois escutar mesmo, porque é difícil acreditar às vezes em certas coisas que se vêem na Lenga-Lenga do Costume. Esta semana vamos falar de dietas. Vamos falar de moda para a época balnear e de dietas, também tem a ver com a época balnear, obviamente. E depois vamos falar um bocadinho de cultura, porque nós gostamos muito de cultura e, portanto, vamos falar um bocadinho de cultura. Comecemos então pelas dietas, Alberto. As dietas de que vamos falar hoje não são propriamente dietas para emagrecer, até um bocadinho pelo contrário, falamos de dietas enquanto regimes alimentares, digamos assim. Sim, no sentido lato do termo, não é? Sim, no sentido lato. Então. Dieta, sim, O que se come, que é muito. E é muito. Ser muito e bom, muito e bom na Câmara de Oeiras, porque esta semana foi notícia, a notícia foi inicialmente lançada pela revista Sábado, que dava conta de que a Câmara de Oeiras pagou 139 mil euros em 1441 almoços de trabalho entre o final de 2017 e a data de hoje. Este número gerou alguma polémica. Eu não sei, Alberto, se tu fizeste contas para perceber exatamente o que é que isto significa, porque estamos a falar de 6 anos, não é? 6 anos, 140 mil euros, não era? 1.400 almoços, enfim, é fazer contas. Sim, contas, 100 euros por almoço. É pedir ao engenheiro Guterres, se calhar, para fazer estas contas. Dá mais ou menos 100 euros por almoço, deve andar por aí perto. Embora depois o Presidente da Câmara, Isaltino Moraes, tenha referido que, não sei com base em que contas, que o preço médio da refeição dos almoços da sua equipa custa 24 euros. E no próprio site da Câmara, o Presidente também faz uma referência a isso e diz que estes almoços de 24 euros normalmente envolvem 4 pessoas, o que nesse caso daria 6 euros por almoço, portanto imagino que seja no McDonald's, porventura. Não, ou então eu gostaria de saber, se não é no McDonald's, queria saber onde é, porque os almoços, pelos vistos, incluem champanhe do autêntico, ostras, certo, lagosta e uma coisa que é saquê afrodisíaco. Não sei se todo saque é afrodisíaco ou não. Quando a manhã não foi tão produtiva, é melhor um saque afrodisíaco. Saque afrodisíaco. Mas se me disserem o restaurante em que se come isso por 6 euros, ou nem que seja os 24 euros, agradeço. Pois, porque realmente o Presidente Isaltino até refere que as ostras são dos pratos mais baratos. Pois não sei em que realidade ele vive, realmente eu devo estar por fora. Eu tinha ideia, por exemplo, com o bife de frango com cogumelos e arroz fosse mais acessível do que ostras, mas posso estar enganado. Sim, nos restaurantes que eu conheço também tende a ser. O bitoque, se calhar, talvez, ou só o bife com as batatas fritas, se calhar. A saladinha básica e tal, com atum e aquelas coisas e tal. Sim, que talvez fosse um pouco mais acessível. Mas Alberto, Só são ostras em conserva, é uma coisa que, sei lá, muito nos Estados Unidos, umas latinhas de ostra, que custam $2, só se eles vão lá comer da latinha, mas tenho dúvidas, tenho a impressão que não será bem isso. Pois, por outro lado, se calhar, este trabalho que se fez com as despesas em refeições é fazer também com as despesas em viagens, porque pode ser esse o caso. Eles poupam as refeições só que vão almoçar aos Estados Unidos, pode ser isso, porque eu cá nunca vi isso também. E portanto há polémica e a polémica continua. Alberto, uma das desculpas, uma das razões que Isaltino Moraes apontou para isto, nomeadamente para a duplicação de algumas faturas de almoço, ou seja, em vários dias havia várias faturas de almoço, dando a entender que a equipa de Isaltino Moraes almoça várias vezes ao dia.
Ele justificou com a época da Covid, com o facto dos almoços serem encomendados para a Câmara e, portanto, virem almoços de restaurantes diferentes e por isso haver faturas diferentes. Acontece é que isto, pronto, a questão da Covid já acabou há um tempo. A Covid legitima muita coisa, mas esta ainda não tinha visto. Sim, parece que sim, que foi uma das justificações. Só que, pronto, já o confinamento já acabou há um tempo e esta análise às despesas foi feita até à data de hoje, ou praticamente sim, até incluiu à data o de hoje. presente ano, sim, 2020. Sim, uma coisa que fica patente é que, de facto, nós já sabíamos que o Eiras é o concelho com o nível de escolaridade mais alta, é de facto malta conhecedora de coisas e pelos vistos também de bons víveres, porque sim, restaurantes bons e baratos, não é? Bons e baratos, sim, bons víveres, bom champanhe. O saquê afrodisíaco, eu confesso, também não conhecia, já pronto, conhecia o saquê normal e não sou grande fã, confesso. Se calhar tenho de experimentar o afrodisíaco, porque mesmo que seja mal saboroso, poderá depois compensar. Eu conhecia uma coisa que era saquê de rosas, remédio. Não sei se esse é afrodisíaco ou não. Era uma saquê de rosas. Sim, era um mais agradável, que não tinha aquele travo tão seco, tão amargo, não sei. Pois, mas não sei quais são os afrodisíacos e quais não são. O de rosas, para indivíduos fortes como nós, beberem de rosas, eu acho que pode ter um bocadinho o efeito contrário ao do afrodisíaco. O simples facto de estar a pedir um saquê de rosas é capaz de ter um efeito um bocadinho contrário ao que se pretende. Entretanto, ainda em relação a este tema, eu não sei se, por outro lado, se estes almoços bem regados com saquê e champanhe, como ocorreu, Alberto, é que possam estar na base depois de decisões tomadas após as refeições, que incluem, por exemplo, lembras-te daquela compra do obelisco do tempo, que também foi polémica na altura. Sim, senhora, bem bonito. De 600 mil euros por bem bonito e bem em conta também. Sim. Bem em conta, que não é espetacular, o monumento não é espetacular. Peço já não atrairá assim Júlio Quaresma, milhões não de turistas, é uma coisa extraordinária, mas pelo menos foi barato. Pelo menos foi barato porque aquilo é tudo em uma pedra vermelha qualquer, ou que parece que é cara. 600 mil euros, foi isso? 600 mil, é porque é alto, são 18 metros. Mas leva-me a pensar... Deve ter comprado no sítio das ostras, onde compra as ostras. Aquilo não se venderá no Leroy Merlin, eles têm todo o tipo de pedra e de material de construção, se calhar aquilo... Já vem meio feito. Naquela zona exterior, porque eu lá dentro da loja duvido que caiba, porque de facto é muito alto. Mas pronto, talvez justifique algumas destas decisões da Câmara do Eiras. Deixa-me dizer uma coisa, Tiago. Avança. Noutra sede, na Rádio Observador, pronto, não vale a pena estar com estas coisas. Eu falei do assunto. É uma ótima sede. É uma ótima sede, sim, senhor. Lembrei, eu conheço outras autarquias, conheço outros casos de autarquias cujos autarcas, conheço mesmo, vão aos restaurantes e saem, acabam de comer e saem, não pedem conta, vêm embora. Ok. Porque presumem que o seu estatuto e o seu cargo lhes dá esse direito. Isso foi-me contado por donos de restaurantes, que ficam assim meio embasbacados. Ficam, não sabe, quer dizer, vão dizer, olha, desculpe, tenho que pagar. Depois são alvo da fiscalização. Seu gatuno. Exatamente. Em qualquer outra circunstância, correriam atrás da pessoa e bem, far-lhe uma placagem. O meu senhor ou senhora Presidente da Câmara e tal, e os vereadores e mais uns penduricalhos que andam por ali, eles vão comer, comem certamente bem, e vêm embora sem pagar, e os proprietários e os funcionários do restaurante ficam ali, assim, sem saber muito bem o que fazer, mas com medo de ser alvo de perseguição, que é fácil, não é? Alberto, fiscais Sim, claro que sim. Por outro lado, estão a prestar um serviço ao município contribuinte, porque não estão a impor essas despesas aos municípios, não é? Quer dizer, no fundo estão, mas a municípios muito específicos. Deixa-me só acabar, só para esclarecer uma questão. É que eu na Rádio Observador eu disse, naturalmente a brincar, que pelo menos o doutor Isaltino pede fatura, não é? Ao contrário desses outros casos que eu conheço. E houve uma série de gente que achou, ou que fingiu achar, que eu estava a defender o Isaltino. Por dizer isso. Não, era apenas... quando a ironia não funciona, a culpa ou é de quem a ouve ou do autor, não é? Pronto, eu admito que seja... Ou é do irómano, ou é do heroinómano, de certa forma. Sim. Ironia, qualquer coisa por aí. Sim, essa coisa. É perigosamente parecido.
Ou do destinatário, do receptor, ou do receptor da coisa. mensagem, mas eu acredito sim. que a culpa seja minha, sim, e não consegui passar essa... Por Só queria esclarecer que eu não estava a defender o Dr. Isaltino de maneira nenhuma. Sim, até porque as pessoas podiam ter desconfiado de feito essa pesquisa rápida, porque tu vires a terreiro defender Isaltino Moraes, em princípio seria notícia em vários sítios. E as pessoas podiam ter feito essa pesquisa e teriam... Um homem uma vez ameaçou-me com o tribunal e não sei o quê, aqui há uns anos, mandou-me uma carta. E a coisa correu bem? Ou... Não, ele dizia, eu sugeria que ele estava prestes a ser preso numa crónica. Mas que perspicácia, pois. E ele disse que isso nem era uma questão que nem se colocava, que o que eu dizia era inadmissível e tal. E passados uns meses foi preso. Portanto, a crónica... Coincidência. Portanto, Enfim. a ameaça de processo, que foi vaga, não foi assim uma ameaça explícita. Ficou por aí, certo. Portanto, até porque como estava depois na cadeia, era mais complicado. Olha, estava na cadeia, tinha preocupações maiores do que processar-me, não é? Estava na cadeia, mas devia ter o papo cheio de lavagante e de sapateira, a julgar por estes. e tu cá fora, mas a aguar. Eu comento aos mistas, com sumol. Panrico. Não se pode, se calhar não se pode. Não, quer dizer, não é concorrente do nosso patrocinador, o Azeite Talismã. Que aliás é o caso, que é o aspecto mais grave desta polémica toda, é o facto de, quer dizer, não sei, às tantas não sei se é o mais grave, se é o melhor, de em lado nenhum se referir que estes almoços... que alguns dos víveres destes almoços eram regados com azeite de talismã. Não se fala em lado nenhum. Mas... Por um lado é ótimo, porque não envolve o azeite de talismã nestas polémicas. Por outro lado, é um escândalo, malta com tão bom gosto e com níveis de educação tão altos, tão conhecedor de tudo o que é do bom e do melhor, não seja consumidor do azeite de talismã. Vamos acreditar que foi só um lapso e que felizmente não foi metida este barulho. Pode ter havido ali uma entradinha, não sei, assim, nos melhores restaurantes de Trás-os-Montes é isso, aquele pão caseiro com bom azeite e não sei o quê. Ora está. Portanto, se eles tiverem realmente bom gosto, escolheria o Talismã. Sim. E o pão que lhes aprovesse. Iam almoçar a Trás-os-Montes, essa era logo a primeira. Também não há... Pois, não há nenhuma indicação no artigo, acho eu, sobre a localização dos restaurantes, não é? Pois, não diz que é necessariamente lá em Oeiras, não é? Pois não diz. Há que ir ver, lá está, há que ir ver outro tipo de faturas, nomeadamente de deslocações. Mas, aparentemente... Embora ostras e lavagante e lagosta, ou o que era, em Trás-os-Montes não é assim, não são dos não pratos é o forte, mais... não é o mais... Não, o rojão de lavagante não é das coisas também mais... rojões em Trás-os-montes também não há, o meu caro Tiago. Isto é mais minho, peço desculpa. É minho, Trás-os-Montes não há rojões. Tem nada a ver com se os levares para lá, quer dizer, com certeza, mas ninguém come... Se calhar não deixam entrar, não deixam na fronteira. Chega a Vila Real e tal, não passa. Confiscam-te os rojões. Dos rojões. Não, Trás-os-Montes é posta mirandesa. Posta mirandesa. Então eu não sei isso perfeitamente, que eu costumo por acaso comer num belo estabelecimento aqui em Lisboa. Sim. Não é em Oeiras, mas em Lisboa. Posta mirandesa. Aliás, o doutor Isaltino é transmontano. Pois não se lembra, ou é Mirandela, ou coisa parecida, sim. Ora, aí está. Um facto que realmente não foi salientado. Não se fala muito nisso, mas também não com muita aposta, aparentemente é mais para a lagosta e tal. Pois não, está aculturado. Depois, pelos vistos, aculturou-se às delícias do mar, sem bocadinhos. Sim, não necessariamente às delícias, pelos vistos, não às delícias. Não, aquela coisa barata, não aquela coisa que se compra numas sacas. Sim, não no hipermercado, às delícias mesmo do mar, em termos genéricos, sim. Tiago, agora só... Sim. Agora a sério? Ia dizer agora a sério? Um bocadinho mais a sério. Os municípios do Oeiras são, pelos vistos, em média, os que têm, ou é o Conselho do país que tem mais municípios licenciados e doutorados e não sei o quê, não é? Certo. Mas depois vai dar exatamente ao mesmo em relação comparativamente ao Conselho do país que tenha menos, não sei qual é, que tenha menos licenciados e doutorados, porque eles elegem, uns e outros elegem o cacique. Até porque, Alberto, e nós falámos desse assunto a semana passada, até porque os melhores licenciados e doutorados e por aí fora são os que imigram, portanto, sim. Entre os licenciados mais fraquinhos, por exemplo, em grupo no qual eu me incluo, e malta com o ensino, como é que se chama isso? Liceu? Secundário? Não sei. Secundário agora. Secundário. Bons alunos do ensino secundário, a diferença não há de ser... E maus alunos da escola primária, porque as consequências são sempre as mesmas, reelegem o cacique que mais os enxovalha, que mais os rouba, não é? Com mais currículo, mas por outro lado com mais currículo nesta coisa do poder local, que é realmente muito giro.
Havia aquela coisa brasileira, sim. não é? Rouba, mas faz. Rouba, Aqui é mas rouba, faz. mas come. Rouba, mas faz almoçaradas valentes. Mas faz almoçaradas ali em Exatamente, sim, sim, condições. sim, E sim. não é, e lá está, não é defender o homem, mas o doutor Não, Isaltino é apenas um caso um bocadinho folclórico é um neste bocadinho. meio, mas E lá está, eu, eu, pronto. eu, eu não fiz, não, pronto, as contas até para mim não é pelo lado das contas e do valor por refeição, até que isto que se torna um bocadinho evidente o abuso nesta situação. É mesmo Claro. pelo tipo de almoço, não é? É porque de facto estas coisas que constam dos menus que eram pedidos pelo Dr. Isaltino e pela sua equipa, manifestamente não são das coisas mais baratas que há nos restaurantes. Não são, parece até quase, parecem ser escolhidas a dedo para ser as mais caras. Sim, pela coluna da direita só Quer mais caro. dizer, Moët Chandon, presumo que, a não ser que vais que algum restaurante, aqueles com umas garrafeiras especiais, tenham umas garrafas assim, Pois que com umas Moët reservas de Chandon seja a 1912, entrada, ou não uma é? coisa qualquer. Seja Mas de resto eles vão buscar as coisas champanhe. mais caras que estão disponíveis Pois é aí isso. nos restaurantes. Sim, Já eu ia dizer normais, nem sequer são restaurantes normais, nem todos os restaurantes têm ostras e lagosta e Moët Chandon, não é? Com pois, certeza. pois, sim, sim. Portanto, Claro. o que torna mais ou menos evidente que esta despesa poderia ser significativamente mais baixa. Mas pronto, é bom saber que quem lidera o município de Oeiras está bem alimentado e pode assim continuar a fazer. Talvez estes almoços ricos depois dão força para construir muita coisa, porque aquilo há para lá prédios por todo o lado. O Isaltino continua a construir para lá muita coisa. Não, não estou a Sim, par. sim, por isso deve ser é o tipo de refeição que como é. Há outra coisa aqui, Tiago, que me Sim. irrita-me mesmo, a sério. É a ideia portuguesa do almoço de trabalho. Então, nisto não são almoços de Sim. trabalho, a malta vai comer à grande, à javarda. Não, Ninguém vai trabalhar para o restaurante. eu acho que vamos lá ver uma coisa, quem tem necessidade de trabalhar, quem quer trabalhar naquele período do dia, faz um bocadinho o contrário de um almoço, porque Sim, sim. não é? O trabalhar por definição, No limite manda vir qualquer coisa, assim, pois muito sim, ligeira e tal, e almoça continua a em trabalhar. 15 minutos, em meia hora, Sim, eventualmente, sim, e se sim. calhar no local de trabalho, e pronto, lá está, porque aquele momento não é de trabalho, manifestamente. A não ser que estejamos a falar de trabalhos que sejam, sei lá, eu não quero insinuar nada, mas que sejam só Críticos gastronómicos, é dos poucos que eu vejo, esses sim, enólogos, sei isso não é lá. polémico, ou seja, só combinarmos cambilhas Ok, e ok. perguntando já telefonaste ou não sei quê para Sim, garantir que, sim. não é, que transfere não sei quê para não sei onde. E Se for depois esse pelo tipo de meio, pronto, trabalho, umas bujardas, tipo, epá, aquele lateral direito não me convence, pá, o tipo pois, não, exatamente. Agora, não se sei for o o quê tipo e de tal. trabalho em que imaginem que tens que responder a e-mails ou tens que fazer apresentações para mandar não sei para onde, ou assim, o Isso. almoço em princípio não é a melhor altura para estar com os dedos cheios a pingar, a molhar o pão no azeite e depois vires fazer o PowerPoint para mandares da Até parte porque da depois tarde. todo aquele excesso prandial, pá, complica o trabalho da parte da tarde. Quer dizer, a pessoa, depois de estar ali 2 ou 3 ou 4 horas a Princípio dá comer, fraqueza, não é? Em princípio dá dá fraqueza. e moleza, não é? Moleza, Como dizia a minha avózinha, quer dá dizer, uma moleza dá uma danada. moleza danada. Tipo, está ali Eu gostava de ver também, chufardado de champanhe sim, e marisco e tal. a não, a não ser que, A que, que dormir. se, que se explore um pouco melhor esta questão das despesas da Câmara e se veja cá para lá uns colchões e umas almofadas e assim para haver aquele momento da sesta para recuperar destas refeições romanas, maravilhosas. E nem sequer estou a brincar, porque é mesmo, quer dizer, Não é, isso é quem é óbvio, que não é? trabalha a tarde toda tendo O almoçado sangue assim à aflui, o bruta? sangue obviamente aflui lá para as tripas ou lá o que é, para fazer a digestão e portanto Sim. foge, nomeadamente do cérebro, daí a fraqueza e o Daí os soninho. espanhóis terem inventado a siesta, porque Terem pronto, inventado a almoçam e siesta, tal, e vão descansar um precisamente, bocadinho. precisamente. Alberto, eu acho que está basicamente tudo dito sobre este tema. Vamos ver se há desenvolvimentos nos próximos dias. Estou, no entanto, preocupado com a dieta porque isto são as refeições, imagino eu, da direção da Câmara, não é? Deve ser do Presidente e lá É, dos o assessores Presidente do tem uns Presidente, variadores, e ele diz porque que se por norma, reuniram com representantes de entidades públicas, normalmente, e tal. claro, também malta que em princípio tem pouca preocupação por gastos Sim, não lhes sai em do bolso e refeições tal. e Pois, tal, sim, pois, sim, sim. porque em princípio um funcionário da Câmara de Oeiras ou de qualquer outra Câmara, suponho eu, não tem propriamente uma verba para despesas de representação, para pagar almoços, não é? Deve
deve ter, se calhar, funcionários comuns. Subsídio de refeição, que deve ser para aí 8 euros, ou acho que é por volta disso. Sim, claro. E, portanto, isto é para a direção. Para uma elite, não é? Pois, exatamente. Que eu, por outro lado, estou um pouco preocupado, estamos em época de verão e imagino que estas pessoas também gostem de ir à praia e esta dieta não parece muito condizente com uma condição física não, a julgar pelo doutor Isaltino, por exemplo, não. Pois, não está, em termos de dieta para efeitos de emagrecimento e de figura esbelta e tal, não está a correr assim muito bem. Quer dizer, a parte da lagosta e do lavagante, aquilo é só proteína. Também é verdade. Não depois, o álcool é que me preocupa um bocadinho. De resto até nem sei, atenção. Sim, mas as consequências são óbvias no físico. O doutor Isaltino também nunca o conhecia, aquela coisa, nunca o vi mais magro. Sim, e não se fala das sobremesas também, só se refere a... Pois é. Porque depois, o pudim flan acaba por não ser caro, e por isso, se calhar, não consta, não foi destacado nestas notícias. Pois, a mousse e o molotov, que são às 6 e 7 mousses. Pois, sim, pode ser. Só que depois, claro, comparando com o lavagante... com um bocadinho de saque afrodisíaco em cima não me parece mal. Ou não afrodisíaco. Nada mal. Parece uma má combinação. Esse tipo de combinação. Tu estás há que tempos? para a questão do chocolate, aqui... não é? Ora, precisamente. Então, falamos de chocolate e eu fico... Pois é. Estamos há muito tempo à espera disso. Também a imaginação. Estamos há muito tempo à espera disso, vamos continuar à espera. Entretanto, e já que falámos de dietas, não vamos abandonar completamente este tema, ou um tema relacionado com nesta altura do verão, porque vamos falar de praia, de idas à praia. E esse será o nosso segundo tema da semana. Vamos a isto, Alberto? Vamos lá, Tiago. Vamos lá. E estamos de volta para o segundo tema da semana, que, tal como anunciámos, tem um bocadinho também a ver com... Um bocadinho não, tem tudo a ver com o verão, porque vamos falar de praia. Vamos falar nomeadamente e especificamente, aliás, de uma notícia, segundo a qual uma praia, e eu estou a tentar recuperar aqui esta notícia, uma praia em Itália, num sítio chamado Monfalcone, relançou a autarca desta localidade, e continuamos também na temática autarcas, relançou a polémica sobre aquela vestimenta que se chama burkini, porque esta localidade, Monfalcone, vai proibir as mulheres de se banharem vestidas na praia. A autarca Ana Maria Cisinte, não deve ser assim que se pronuncia de certeza, argumenta que a ideia é evitar, e agora vou citar, um regresso à Idade Média. Fim de citação. Não tenho grandes referências sobre como é que as pessoas se banhavam na praia. É isso que eu estava a pensar, as pessoas todas não sei se há burca na praia, sim, na Idade Média, ali nas praias. Nas praias, por essas praias italianas, não sei que literatura é que há sobre isto, eu confesso que não a conheço, mas pelos vistos esta autarca italiana não quer então um regresso à Idade Média e vai proibir as mulheres, nomeadamente as mulheres muçulmanas, de se banharem na praia vestidas. O que é um bocadinho, o que é interessante desde logo, porque é meio bizarro, diria eu, haver uma lei que obriga as senhoras a despirem-se, sem se quererem despir, para frequentarem um sítio. Lembrei-me agora de uma coisa, Tiago, tens toda a razão, e isto está para cruzar com outro assunto que eu não consigo localizar, mas lembrei-me agora porque li um destes dias. Uma praia qualquer aí, alguns pela Europa também, ou uma praia de nudistas, obriga a que as pessoas que frequentem essa praia estejam em pelotas, não é? Antes de avançarmos para a lenga-lenga, eu referi que te ia fazer uma surpresa com uma notícia relacionada com esta. É precisamente essa. Porque se já foi notícia há algum tempo, voltou a ser notícia agora. Foi falado aí por estes dias. Porque há uma associação espanhola que quer proibir o uso de roupa em praias naturistas. E a alegação é muito gira, porque os nudistas alegam que... os nudistas, eu queria recuperar exatamente a citação, mas eles alegam violação da privacidade, porque dizem que as pessoas, que depois há muitas pessoas que vão a estas praias apenas com o intuito de olhar fixamente e tirar fotografias. Eu diria que... Podem fazê-lo indo nus na mesma, indo nus, não é? Pois, por um lado podem fazê-lo indo nus, e por outro lado é muito giro malta que quer andar toda nua em locais públicos, sim, alegar depois violação da privacidade quando há pessoas que querem frequentar esses mesmos lugares públicos vestidos, que é como por norma, já há algum tempo, de algum tempo a esta parte,
a civilização, digamos assim, estabeleceu que as pessoas se devem apresentar em locais públicos. Se calhar mal, não sei, se calhar é a altura de repensar O nosso Presidente da República está a tentar subverter isso, aquela ideia ele está para ser aos poucos e vestido, poucos. que era uma coisa que os Presidentes da República, os chefes de Estado Isso é antigamente verdade, isso respeitavam e tal. O professor Marcelo tem sido um rebelde nessa matéria. Isso é bem É visto. raro aparecer com mais que uma peça de roupa. Sim, e sabemos qual é. Precisamente, e faz mudanças, até arriscadas mudanças de roupa. Assim, com uma toalhinha ali. Com a toalhinha, mais dia menos dia vai cair aquela toalhinha. Como quem diz, ops, caiu uma toalhinha. Caiu uma toalhinha. Toca... Vai cair por acidente, não é? Exatamente. Então, mas eu, como dizia Marco Borges no confessionário do Big Brother, então, mas eu venho para aqui todo nu, pá, e ninguém me avisa. E qualquer dia é possível. Grande Marco, um grande abraço. Saudades para Marco Borges. E desculpa esta estupidez de querer. Não, eu não sei avaliar a imitação. Eu estava mesmo a pedir desculpa a Marco Borges. Original. Eu estava mesmo a pedir desculpa a Marco Borges, de certeza que nos está a ver. É aquela história do pontapé do Marco, não é? Grande Marco, não por isso necessariamente, um grande abraço, Marco. Mas, portanto, isto insere-se aqui em toda uma lógica que parece ir um bocadinho no sentido. Eu queria recuperar este ponto inicial porque parece-me o ponto central de tudo isto. Em que medida é que se pode, de facto, obrigar uma mulher, quer dizer, uma mulher quer ir à praia e não quer mostrar mais partes do seu corpo do que aquelas que lhe apetece mostrar? Em que medida é que se pode proibir essa mulher de não mostrar partes do corpo que não quer mostrar? Isto é... Por um lado podia ser giro, por um lado podia ter a sua piada, não é? Isto já tinha acontecido há uns anos também em Cannes, segundo me parece. Uhum. Eu também vi aqui uma notícia já antiga, segundo a qual, já em 2006, o autarca de Cannes proibiu os burquinis nas praias. O burkini, também convém recordar, é uma vestimenta inteira, não é? Com mangas compridas e pernas uma espécie de um carapuço a tapar a cabeça, que deixa ver a cara, porque isso torna esta polémica um bocadinho diferente, na minha opinião. Não sei se na tua também, na Alberto. Minha também, sim. Aliás, eu sempre achei, desculpa, aquela história das máscaras a pretexto da Covid, sempre achei aquilo particularmente ridículo, porque antigamente até era proibido entrar num banco, por exemplo, com a cara tapada, e de repente com a Covid ficou a ser, em vez de proibido, ficou a ser obrigatório. Sim. Isso sempre achei estranho, as pessoas comunicarem umas com as outras sem se ver o rosto. Acho que isto viola todos os princípios de civilidade. E até de segurança, em França alegou-se segurança claro, também, segurança na altura, antes da Covid, não é? É certo, acho eu, isto foi muito polémico na altura, eu confesso que não sei como é que ficou, o que é que resultou desta polémica, mas creio que sim, há uns 20 será anos, proibido, sim, usar burca e niqab, portanto, roupas que tapam completamente a cara. Isso eu acho bem, porque, e acho que e a máscara também, a não ser em casos de saúde extremos, uma máscara que protegesse de facto uma pessoa um estado muito débil ou qualquer coisa do género. De resto, acho que as pessoas têm, o rosto é uma espécie de instrumento de comunicação, não é? Sim, sem dúvida. As pessoas têm que ver as caras umas das outras e tal, não é só ali uns olhinhos. E durante a Covid, isso ficou mais do que demonstrado do impacto que isso tem, nomeadamente junto das crianças e da capacidade de desenvolvimento das crianças, nem só da aprendizagem, mas do desenvolvimento geral. Só que no caso que tu citaste, Tiago, quer dizer, não inclui tapar o rosto. Não, portanto acho isto é um bocado absurdo, é um bocado bizarro. Eu sou insuspeito de grandes simpatias e grandes venerações pela cultura, por certas partes da cultura muçulmana e sobretudo pelo papel em que a cultura muçulmana ou islâmica atribui à mulher, não é? O papel de submissão. Em geral não gosto, vá. Agora, nesse caso, parece-me um excesso de zelo. Sim, porque... Um surfista pode ir com um fato para o mar e vai... E está tapado mais ou menos na mesma dimensão. Sim, não pode estar mesmo na mesma dimensão. Se a água estiver muito fresquinha e quiser levar um barrete... Sim, já vi, sim. Há umas coisas assim também daquele tecido aborrachado e tal. Pois, exatamente. Se calhar tem a ver com tecidos aborrachados. Se calhar podem usar e não podem usar se for algodão ou se for não sei o quê. Para não, enfim, eu acho isto francamente bizarro. Não percebo como é que se pode argumentar a favor de uma coisa destas. Mas parece tudo ir um bocadinho no mesmo sentido, não é? Com essa reivindicação também dos nudistas, provavelmente qualquer dia temos que ir todos, é obrigatório ir todo nu para a praia, não há hipótese nenhuma, não tens outra hipótese. E eu nesse dia provavelmente deixo de ir, porque eu acho que, não tanto por mim, mas porque eu acho que já hoje em dia devia haver
devia ser condição para as praias terem bandeira azul, haver à entrada da praia uma pequena comissão. Podia ser tipo, imagina, uma reunião de condomínio, escolhia-se ali meia dúzia de pessoas que faziam uma pequena comissão à entrada da praia para proibir algumas senhoras de mostrarem partes do corpo, que sinceramente eu preferia não ver quando vou à praia, porque a sensação que me dá é que principalmente as partes de baixo dos biquinis estão a ficar cada vez mais reduzidas. E às vezes há excesso de informação. Sinto que não devia ser obrigado a ser confrontado com certas e determinadas situações na praia. E, no entanto, isso sucede. E também esse facto parece indiciar que vamos no sentido de, enfim, sem querer, desculpa. Sim. Não, força. Eu acho que deve haver uma comissão que sem querer desprezar não pode vista mais qualquer coisa, por favor. Sem querer menosprezar alguém, quer dizer, nem todas as senhoras têm assim propriamente o cabedal, sei lá. Sim. Alberto, mas mesmo, vamos lá ver, às vezes há uma questão até de idade, não é? Necessariamente por causa da idade, enfim, toca a todos. Não. Algumas senhoras, e atenção, e os cavalheiros, como nós, e como a generalidade das pessoas, não é? Exatamente. A generalidade das pessoas. Sim. Katy Perry, eu não sei o quê, assim, aqueles corpos, não sei quantos. Se calhar o ideal era sermos todos obrigados a Katy Perry, não faço ideia, que eu nunca ouvi a senhora, mas é uma senhora. Nunca ouviste ou nunca viste? Vi. Por isso é que a imagem dela ocorreu-me assim uma imagem de um corpo assim bastante. Só viste a Katy Perry, nunca ouviste a Katy Perry. Não, é para lá uns pops assim. Certo. Que não parece interessante. O resto, claro. há coisas ali que me parecem interessantes, não sei. Já estamos a entrar na piada foleira agora. Sim, mas é daqueles videoclipes que vale a pena ver sem som. Pronto, tiras o som e pões só o videoclipe. Portanto, ocorreu uma Katy Perry, como para as senhoras gostaram de ver, ou para quem gostaram de ver, sei lá, não sei, o homem já está entradote, mas o Brad Pitt e depois fala sempre no Brad Pitt. Aqueles tipos novinhos, aquele tipo do Twilight, ou sei lá, o que é que está aí na moda, o Harry Styles, ou não sei o quê. Harry Styles. O Harry Styles podia muito bem ir de biquíni, porque ele é muito... Aliás, já deve ir, esse já é capaz de ir. Já é capaz de ir. Portanto, eu acho que por defeito, provavelmente até era preferível não só não proibir o burkini, mas obrigar o burkini, e depois esta comissão à entrada da praia, num sítiozinho fechado, é que via, senhor, olha, pode passar, não precisa vestir o burkini. O senhor, mantém o burkini, não precisa, estás a perceber? Sim. Fazia-se a triagem ao contrário, sim. Portanto, eu não percebo. Dito isto, eu não vou à praia, portanto não me faz grande... Estás-te a borrifar, mas eu vou e sou confrontado com situações às vezes que de facto... De 2 em 2 anos vou um dia à praia, ou qualquer coisa. Pois, eu vou e sou confrontado com situações que às vezes não dispõem bem, não deixam a pessoa de facto... Sim, acredito. Propriamente bem disposta. E pronto, vamos ver para onde é que isto vai, mas eu temo que vá no mau sentido. Independentemente porque nem falámos de questões de liberdades religiosas nem nada, mas sim, mas há um também. ponto, quer dizer, imagina, essas senhoras, há vários pontos, mas essas senhoras muçulmanas, portanto, que sejam impedidas de usar o traje tradicional, que sim. Podemos gostar ou não, também não é connosco, não nos compete estar a avaliar isso. Se elas não puderem usar o traje, não podem ir à praia. Sim. Muito simplesmente é isso. Não acredito que as famílias que ela em discussão com o marido e tal, e que cheguem a um consenso, então vais agora de fio dental e tal, à brasileira e não sei o quê. Claro. Duvido que isso aconteça. Portanto, essas senhoras passam a ser impedidas de ir à praia porque sem o traje que é a questão obrigadas por religião e tal. E depois ainda há outro cenário possível, que é o facto destas senhoras, de algumas destas senhoras, grande parte destas senhoras, uma minoria destas senhoras, não sei, querer mesmo usar aquele fato e achar que deve usar aquele fato e perante isso não se respeita o direito dessas pessoas, enfim, é bizarro. Sim, quando se fala na opção das mulheres sobre o Islão, quer dizer, mas é uma opção que não está a ser imposta a cada momento, aquilo está assimilado. Na generalidade, acho que vestem aquilo sem grandes problemas, não são todos os dias, não lhes dói a alma cada dia que têm que usar o hijab e a burca e tal, aquelas coisas todas. Sim, e portanto sem um inquérito muito rigoroso feito à porta da praia para saber se a senhora de facto usa aquilo porque lhe apetece ou porque é obrigada, também torna a situação um bocadinho mais complicada. Aquilo a que toda a gente devia ser obrigada era a consumir azeite de talismã.
E aí tudo ficava resolvido. Se toda a gente consumisse azeite de talismã, nada mais nos preocuparia. Escusávamos de estar a falar aqui destas picuinices de como é que as senhoras em Itália podem ou não podem ir à praia e de como é que estes perverts espanhóis querem ou não querem andar na praia, tudo à vontade. Portanto, nesse sentido de caminharmos rumo a um consumo absolutamente generalizado e até obrigatório. Estava a imaginar os perverts espanhóis, o sujeito que não vai nu à praia de nudistas, mas anda lá com o telemóvel a fotografar umas pessoas sem pelota. Não terá mais nada que fazer. Quem? O fotógrafo ou o fotógrafo. Também há esse caso, quer dizer, quem é que faz realmente isso? Também, isso será assim tão comum? Não sei, as pessoas ficam pasmadas por ver algo, não viram ninguém nu, não têm acesso a fotografias de também pessoas nuas. Está bem, mas também não é muito comum andar malta toda nua em locais públicos. Eu nem estava agora a pensar no argumento deles, como se caísse de lá de repente uma enxurrada de gente vestida ou semi-vestida só para os fotografar. Eles também não são assim tão importantes. É isso que eu quero dizer. São perverts com perverts, os gajos que se entendem, não quero lá saber disso, pá. Por acaso, uma vez estive numa praia mais ou menos espontaneamente nudista e senti-me impelido a fazer, não exatamente por convicções filosóficas, mas pronto, já que estava toda a gente nua, também não queria estar a destoar. Não, atenção, eu não digo que não saiba bem, que não seja agradável. Um bocado indiferente. Eu lembro de estar a conversar, assim, eu estava num grupo de pessoas, estava com um amigo a conversar, nós tínhamos 20 anos ou qualquer coisa, e estávamos a conversar com um casal belga, pai de 70, ali no início das ondinhas, não é? Só com os pés molhados e tal. E estávamos todos nus, quer dizer, os senhores de 70 anos e tal. Não era tudo assim uma muito coisa... encarquilhado, tudo muito encarquilhadão. Um bocadito, sim. Pronto, mas e consegue-se nessas como experiência de um dia, pronto, é uma história, um episódio. Pronto. Mas não sei, será que isso deve ser muito constrangedor? Será que uma pessoa consegue nessas circunstâncias, não consegue não cair na tentação de espreitar ali para qualquer coisa e tal, por curiosidade, mas não seja até um bocadinho mórbida nesse caso. Cria-se ali uma certa naturalidade naquilo, depois olhas em volta, era uma praia também pouco frequentada, mas estava tudo nu, também não era uma coisa que... Tudo bem, claro. Ao fim de algum tempo também, realmente aquilo torna-se normal. Agora... É uma experiência, quer dizer, só consigo ir à praia se for nu, é assim uma coisa, então também não. Claro. Na realidade não muda nada. Alguma flexibilidade é o que se pede, se calhar. Porque se isso é permitido nas praias também, isso por maioria de razão deveria ser imposto também em certas ruas, em certas avenidas, a avenida não sei quê, agora a avenida da Liberdade é para pessoas nuas. Não dês ideias. Não podem andar lá ninguém vestido. Isso descamba em espetáculos que são, na esmagadora maioria dos casos, mesmo muito deprimentes. O problema é esse, é que depois a taxa de aproveitamento desse tipo de espetáculo acaba por ser muito baixa e acho que isso não é bom para ninguém. Às vezes vê-se nos Estados Unidos, assim, sei lá, nas piores ruas de Los Angeles, pessoas nuas, de facto, mas normalmente estão com a cabeça um bocadinho avariada das drogas e tal, não é? Pois. Por aí. Acham que estão de fato e gravata, mas na verdade sim, isso já acontece. Estão todos peladões. Enfim. Olha, eu acho que não é tarde nem é cedo. Nós temos aqui rapidamente para desanuviar um bocadinho para o reclame do anúncio do azeite de talismã. Vamos a isto. Campo sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, campo sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Que maravilha! O reclame do anúncio do azeite de talismã, ponto alto sempre de todas as edições da Lenga-Lenga do Costume, que estreiam à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central e podem também ser vistas em podcast, em Apple Podcast, Google Podcast e Spotify.
Vamos então entrar na terceira e última parte da lenga-lenga do costume desta semana e, como sempre, vamos presentear-vos com um comentário de um dos espectadores do nosso canal do YouTube. Por favor, continuem a mandar os vossos comentários. Têm sido muitos nas últimas semanas em particular, Alberto. Muito obrigado a todos. Nós vamos depois tentando aqui responder a alguns e, porventura, um destes dias voltamos a fazer um programa especial, ou pelo menos uma parte especial, só para respondermos a mais comentários. O comentário desta semana, Alberto, é surpresa para ti. Eu não revelei de facto, qual é que tinha escolhido. É um comentário do ou da, imagino que da, Pepita 1982. Essa. Sim. Não, tu estás a confundir com 1983? Não, pois estava. Pepita, muito obrigado pelo comentário. Imagino que, enfim, é arriscado nos dias que correm. E o comentário diz o seguinte, e passo a citar: Alberto Gonçalves, o único hipocondríaco não covideiro da história. Parabéns. Emoji de coração. Fim de citação. É realmente obrigado interessante. Pela referência e como é que não é assunto que não me tenha ocorrido, sim. Como é que tu explicas isto? É a grande questão que os nossos espectadores se colocam, porque estamos todos convencidos, eu também, que descobrimos aí uma brecha nessa tua... Não, porque... Sim, eu posso explicar, porque eu já tinha pensado nisso, não sabia do comentário, de facto, mas na altura pensei nisso uma vez ou outra. Claro. E, por um lado, se a Covid nem a mim assustava, não devia assustar as pessoas da maneira que assustou. E depois, a minha hipocondria sempre teve a ver com doenças relativamente comuns, ou cujos danos fatais ou muito graves fossem comuns. Claro. Por exemplo, eu agora já não sou muito hipocondríaco, mas quando era, eu tinha um sintoma qualquer, ia ver a possível doença. A doença que aquilo possivelmente, eventualmente podia significar. Depois ficava assustadíssimo, esta doença mata. Mas depois via qual era a prevalência dessa doença na sociedade e dizia, há um caso em 3 milhões. Eu nunca mais queria saber do assunto. Desanuvia um bocadinho. Desanuvia, não vai calhar a mim. E na Covid, como as pessoas à volta dos 50 anos e não sei o quê... Os jovens, sem comorbilidades, como se passou a dizer na altura, sem doenças associadas, sem nada assim de especial, não morriam. Podíamos dizer, mas morreu um tio. Sim, ok, mas a tal probabilidade, em termos probabilísticos, a possibilidade de eu morrer de Covid era muito baixa. Não era nula, ao que parece não era nula, mas era muito baixa. Portanto, aí não me preocupei. Agora, vou-me preocupar com outras doenças. Vou-me preocupar com outras doenças, tenho mais que fazer. Tenho mais vagar para dedicar a outras doenças eventuais doenças, claro, mais espetaculares. Agora, se começasse toda a gente à minha volta a cair de Covid, a caírem para o lado de Covid, se tivesse uma taxa de mortalidade, vamos dizer, sei lá, 10%, pelo amor de Deus, ficaria assustadíssimo. Mas aí todos ficavam. E se a doença tivesse... se não fosse uma coisa que afetasse as pessoas muito débeis, já normalmente com muita idade, ou então com outras doenças e tal, mesmo que fossem mais jovens, não era preciso haver avisos, não era preciso haver conselhos, confinamentos, obrigações nenhumas. Claro. As pessoas teriam medo, naturalmente. Claro. Sim, perante essas evidências, perante essas dados... Bastaria 3, 4, 5% de mortalidade. Isso é uma taxa... pessoas num pânico justificado. Isso é uma taxa... assustadora do que percebes. É brutal, a Covid sabe pessoas que têm uma taxa de mortalidade, e estamos a incluir os doentes e os mais velhos, de 0,2%. Isso é a taxa de mortalidade da gripe. E nós vamos ter que voltar a este tema da Covid muito em breve, porque a cada dia que passa há mais depoimentos de médicos e de grupos de médicos e de associações de médicos sobre aquilo que foi o combate à Covid. Sim, a vergonha que foi aquilo tudo. Sim, nomeadamente a rejeição, em boa medida, até a proibição de logo numa primeira instância de recurso a tratamentos, a famosa enfim, aquele remédio. Aquele. Sim, Eivor, qualquer coisa também. Pronto, exatamente, a rejeição de qualquer tratamento com medicação que já existisse. Pode ter, segundo alguns destes médicos, provocado grande parte das mortes por Covid. Não, e a veemência com que se rejeitou esses medicamentos. Com que se registra. É que não se ponderou a possibilidade de dizer, isto não é garantido, mas pode ser que tal. Não, sim, quem dissesse essa palavra, que aliás é um bocado difícil de dizer, como nós acabamos de demonstrar, quem dissesse essa palavra era um louco, um terraplanista. Lembramos-nos hidroxicloroquina. Ok. Hidroxicloroquina. Deve ser isso. Lembramos-nos como, por exemplo, Donald Trump foi gozado, mais do que gozado, foi humilhado por ter referido a certa altura
a eventual utilização deste medicamento. Sim, e por causa de uma graçola que ele fez, que não tinha especial graça, mas sim, já toda a gente dizia que Donald Trump aconselha pessoas a ingerir lexívia para lavar os pulmões. Foi exatamente isso que ele disse. Não, mas além destes medicamentos, parece que poderia haver outras formas de combater a doença até muito mais simples, à base de vitamina C, D, zinco e por aí fora, e que foram completamente rejeitadas, se não proibidas mesmo, em alguns casos. Em prol da imposição é a palavra certa. Se encaminhar tudo vacinas. De uma forma que eu nunca tinha assistido, acho que nunca ninguém tinha assistido, para a vacina. Precisamente. A vacina tornou-se, era um santo no altar, era uma coisa absolutamente inatacável, inquestionável, quando qualquer medicamento, seja uma vacina, seja outra coisa qualquer, é por natureza questionável. Sim, claro. Especialmente quando não tinha sido testado tempo nenhum. Quer dizer, ao fim de 30 anos pode-se dizer que, sei lá, a vacina do tétano funciona, ou tende a funcionar, ok, já está aí há umas décadas. Agora, esta era muito recente, e aquele fervor todo em volta disto é que me fez impressão, que me fez espécie, que me mudou depressa. Eu de início, acho que como toda a gente estávamos a ver o que esta doença era, e o que é que poderia ser feito. E até quando apareceu a notícia da vacina, eu achei, pronto, ótimo. Pronto, mais uma coisa, mais uma forma mais uma forma, espero que corra bem e tal. Mas o modo como eles nos tentaram impingir isto, que é mesmo o termo, obrigar mesmo, só não conseguiram obrigar por lei, porque faltou muito pouco. Despediram-se pessoas, destruíram-se famílias, essas coisas, por causa da vacina. Sim. Pelo amor de Deus, quer dizer... Vamos ter que voltar, porque isto parece-me estar a ficar cada vez mais claro, estas ligações todas entre a indústria farmacêutica, a comunicação social, enfim. Vamos ter que voltar a este tema muito em breve. Desviámos um bocadinho daquilo que pretendíamos falar nesta parte, Alberto. Desviámos, mas eu faço uma transição. Eu faço a transição. Avança. Porque na altura... No mundo, por exemplo, no mundo habitualmente rebelde e contra a cultura do rock, por exemplo, os poucos músicos, alguns nem são músicos que eu aprecio especialmente, mas é o Eric Clapton, o Van Morrison, que eu já gosto um bocadinho mais e tal, os poucos músicos que ousavam criticar todas as limitações a pretexto da Covid e o fervor em volta da vacina, a veneração absoluta da vacina, eram tratados pela própria imprensa contra a cultura rebelde do rock e tal, como atrasados mentais, como loucos, como pessoas que tinham perdido completamente a noção das coisas. Foram absolutamente desprezados por um meio que sempre se distinguiu por criticar o poder estabelecido, até em particular a indústria farmacêutica, a Big Pharma, aquelas coisas todas, não é? De repente, toda a gente, eu sou um leitor relativamente atento, assim, gosto de me entreter a ler coisas sobre música rock e pop e tal, e os poucos que ousavam quebrar a unanimidade eram párias autênticos. Sim, não sei se entretanto foram recuperados, acho que mais ou menos e tal, mas na altura... quer dizer, tirando aqueles que havia alguns que já eram um bocadinho párias antes e que, entre aspas, não viram essa sua situação muito alterada, sim. Aqueles meio chalupas, tipo aqueles Kid Rocks e não sei o quê, lá nos Estados Unidos, mas que já à partida estão um bocadinho fora desses circuitos mais agora tradicionais. Outros como o Van Morrison, o cantor irlandês, não é? Sim. Era um nome absolutamente venerado, sagrado no mundo o Eric Clapton também, boa medida, perfeitamente mais mainstream. Sim, do mais mainstream que há e tal. Sim. Agora, de facto, pois, isso a transição é excelente, porque nós queríamos falar de um músico e de uma música, mas Alberto continua, que se tornou famoso. Não, mas é por aí, sim, mas apresenta a música. Sim, não sei se... Eu não me lembro do nome do senhor, eu já vi pois, já vi aqui há cerca de uma dúzia de dias um indivíduo norte-americano chamado Oliver Anthony. Não é o nome dele, não é? É o nome artístico, Oliver Anthony. Não é, ele é um cantor... mas ator telenovelas, assim. Ele tem lá o Anthony no nome, mas o Oliver parece que é em honra do avô. Okay. É um cantor, ajuda-me, Alberto, country, folk, não sei. É um country, aquilo é meio country, sim. Que é um músico amador que tinha, penso eu, até um canal de YouTube e que lançava algumas músicas e que normalmente tinham algumas centenas, no máximo 1 ou 2 milhares de visualizações, e que há cerca de 12 dias, mais ou menos 15 dias, lançou uma música que se tornou mais uma música, mas que desta vez se tornou é um fenómeno aquilo, absolutamente viral, sim, nos Estados Unidos é um super fenómeno. No canal de rádio onde a música foi lançada, ela tinha, da última vez que vi,
26 milhões de visualizações, o que, enfim, para uma música deste tipo, sim, não é só o tipo de música. E um sujeito obscuro, não é? Quer dizer, não tinha... Sim, um indivíduo que não é um profissional da música, num estilo de música que está longe de ser bem, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o country tem peso, mas a canção dele não é ouvida como uma canção country, é ouvida como uma espécie de canção de protesto, é isso que tem dado... Esse é o ponto, sim, esse é o ponto e a excelente ligação que tu fizeste, porque de facto o que tornou esta música viral, eu acho a interpretação... Eu não percebo nada de música, lá está, volto a referir, mas acho a interpretação bastante impressionante. Que o tipo canta bem, sim. Transmite muito bem aquilo que a letra pretende enfatizar. E é uma música é a música dos deploráveis, não é? Dos deploráveis, dos célebres deploráveis da Hillary Clinton, daquela metade dos Estados Unidos completamente posta de parte neste, como ele chama, neste mundo novo, progressista dos mídia alinhados com a política, com os interesses das grandes empresas, dos empregos, dos maus empregos fora dos grandes centros urbanos e daqueles empregos que foram perdidos pela deslocalização das indústrias, enfim. Não, e pior do que isso, Tiago, ou acrescentar a isso, de uma gente que é uma parte significativa dos Estados Unidos, que é olhada pela outra parte, pelas elites mais privilegiadas, é olhada com desprezo profundo. Sim, como lixo, não é? Como lixo. É como lixo, não é mais... Não vale a pena tentar dourar muito a pílula, porque são lixo para aliás, a senhora Clinton disse em público, e o senhor Obama, a certa altura, também não andou muito longe, também fez lá um discurso do Obama, uma intervenção qualquer do Obama, em que ele não fala nos deploráveis, mas anda lá perto também. Pois. Eles continuam a olhar para o sul, por exemplo, dos Estados Unidos, lá está, a zona do Dixie, a zona da secessão, da guerra civil, continuam a olhar para essa gente, primeiro como um todo, não é? Tudo uma massa igual, aquela gente não tem diferenças uns dos outros, a não ser se forem brancos e negros, é a única diferença, mas estamos a falar dos brancos, no caso, e para eles todos esses brancos era melhor que não existissem. Sim. Eles preferiam que não existissem, sim. Mas eles existem, e são muitos milhões, não é? Pois serão talvez metade dos Estados Unidos. A verdade é que, e aí voltamos ao ponto da contracultura, neste momento, porque quando nós pensamos, acho eu, na Europa, em Portugal também, obviamente, quando se fala dos Estados Unidos, toda a gente, ou quase toda a gente, continua a associar os Estados Unidos à terra dos cowboys, não é? Aquilo é um faroeste e tal. Um faroeste, isto não é o Texas. Eu gosto quando as pessoas dizem que isto não é o Texas, que é um dos sítios mais avançados do mundo, até em matéria de educação e tecnologia e tal. Mas a verdade é que o que isso implica, o que está implícito nesse comentário em termos culturais, é na verdade o oposto do que são os Estados Unidos hoje em dia. Os Estados Unidos hoje em dia, em termos culturais, são uma massa absolutamente uniforme de cultura progressista, de identitária. Pelo menos os que têm capacidade de ter voz, sim. Precisamente. É isso que os meios de comunicação difundem, é isso que Hollywood difunde, é isso que o ensino difunde. E, portanto, o que é hoje contra a cultura nos Estados Unidos é precisamente essa cultura que nós associamos aos cowboys. É esta gente que não é progressista, esta gente que é conservadora e que tenta resistir à absoluta enxurrada política, cultural. Atenção que eles não estão a resistir ao progresso. O progressista aí, imagino que esteja... Progressista no sentido ideológico, sim. Progressismo no sentido das políticas identitárias, de sexo, de raça, enfim, tudo o que isso implica e o que isso implica ao nível do ensino e da política em geral. E portanto esta gente hoje, estes conservadores ou comparativamente conservadores norte-americanos são a contracultura nos Estados Unidos e portanto terá sido por aí, Alberto, que esta música também se tornou tão relevante e se tornou uma espécie de um hino. Sim, é muito rápido, esta música tem mesmo poucos dias, como tu disseste, é uma coisa, não sei até que ponto, eu devo confessar, esteticamente a música não me interessa assim especialmente, esta canção, eu gosto de country antigo, que eles chamam old school e tal, esta já sincera assim num country mais modernizado e tal, que eu não ligo tanto, mas esse não é o ponto desta canção, são coisas separáveis. Eu gosto de algumas canções de protesto dos anos 60, cantadas até por comunistas da altura, havia um tipo chamado Phil Oakes, que depois se matou nos anos 70 e
e queria reunir nele mesmo a conjugação entre o Elvis Presley e o Che Guevara e não sei o quê. Mas tinha canções de protesto que eu gosto muito, e alguma essência de protesto também eram muito giras. O Bob Dylan no início teve canções de protesto social, mas quer dizer, mas não era protesto, era um protesto justificado. O Bob Dylan falava sobre linchamentos no Sul e coisas do género. Sim. A morte do Emmett Till e aquelas coisas. Não era estes protestos, a gente que se sente ofendida. Não era um protesto destes meninos privilegiados. Não era das microagressões. As microagressões, é isso, era aí que eu queria chegar. Pois. Não era bem isso. Agora, este sujeito, este Oliver Anthony, não é? A coisa dele passa porque este tipo de opiniões hoje é pouco ouvido. Com certeza, está longe de ser uma opinião rara, não é? Mas os mídias não divulgam isto. E os mídias que não são conservadores nos Estados Unidos, quando estão a pegar nesta canção ou a analisá-la, é para enxovalhar. Sim. É para ridicularizar o autor e para mostrar o seu reacionarismo e aquelas coisas. Sim, pois a música fala sobre... Lá está. É curioso porque a música fala precisamente da dicotomia ricos-pobres, não é? É a dicotomia... no fundo... Clássica do protesto, clássica, são os pobres a queixarem-se dos ricos. Precisamente, sim. É sempre assim, é natural. Sim, é sempre assim, quer seja numa direção, quer seja noutra, venha de que espectro político vier. Não, mas eles já descobriram, repara, eu já vi um tipo aí qualquer, um tipo de esquerda, naturalmente, dizer que o Oliver Anthony que se faz de pobre, mas ele tem uma propriedade com não sei quantos hectares e não sei o quê. Como se os cantores de protesto dos anos 60, que defendiam os direitos civis, eles próprios também fossem miseráveis, ou eles não ganhassem dinheiro com isso, ou eles corressem riscos de ser linchados. Não tinham, nem era, nem corriam, quer dizer... O tipo que canta, o autor que exprime uma opinião qualquer através da arte, da criação, quer que seja, não tem que pertencer exatamente ao meio. Claro, quer dizer, sim, vai haver um esforço. Está a defender, não é? Vai haver um esforço proporcional ao impacto que se verificar que a música continuará ou não a ter. Sim. Vai haver um esforço no sentido de descredibilizar, desde logo, por essa via, este indivíduo, sem sequer dar qualquer relevância ao que teoricamente é o fundamental, que é o que se quer transmitir. O que ele está a dizer ali, claro. O que ele está a dizer. Ele está a dizer aquilo, mas ele tem uma casa até gira e sim. tal. Eu não sei se tem, quer dizer, mas... Sim, que no fundo E depois? Pois. Ninguém desvalorizou o Bob Dylan e as canções de protesto que ele gravou nos primeiros 2, 3 anos de carreira, por ter ficado rico à custa disso. Sim, claro. E mesmo rico, não é? Não estou a falar, de certeza, muito indivíduo, mais do que este senhor, não é? Sim, entretanto, a propósito disso, a Variety, que eu acho que, segundo julgo saber, está longe de ser um meio de comunicação conservador, referiu que o Oliver Anthony disse que não tem pressa para assinar contratos. Diz que as pessoas na indústria da música ficaram estupefactas quando ele supostamente recusou um contrato de $8 milhões para fazer, creio eu, uma turnê. Não é muito comum, não. Sim, enfim, é uma história curiosa, interessante e que vale a pena, acho eu, vale a pena seguir e que certamente terá desenvolvimentos, lá está, e terá mais desenvolvimentos consoante o impacto que isto vier a ter na comunicação social americana. Tiago, repara, ele nem diz nada de especial ou assim, muito revolucionário, que diz, e aquilo não é ouvido hoje. Pois é isso. Como tu estavas a dizer, os Estados Unidos estão numa massa homogénea, os Estados Unidos que têm voz, os privilegiados, os mídia, Hollywood, etc. É tudo tão homogéneo, tão igual. Sim, tão deprimente também. Deprimente, basta lembrar, talvez num cúmulo de deprimente, o que foi ver Stephen Colbert, por exemplo, a fazer danças das seringas. O humorista Stephen Colbert. Humorista, sim, ele tinha algum talento original. Tinha. Sim, mas não era propriamente. Tudo isso se perdeu nesta avalanche de... aquele inglês que anda por lá, John Oliver, não é? John Oliver também, sim. O próprio Jon Stewart tem tido intervenções absolutamente deprimentes. E continuam a bater. Agora o Trump até regressou com a candidatura. Sim. Mas estes anos em que o Trump desapareceu enquanto candidato, não é? Que esteve de fora, esses tipos passaram... Não era só
a rotina deles, não é a rotina em termos, no sentido inglês do termo, toda a vida deles ficou orientada em função do Trump. Sim. Os Estados Unidos, quer dizer, o Biden podia ter declarado despejado de 3 ogivas nucleares em cima da Bélgica, ou não sei o quê. Era provável, por engano, por engano, pensava que era não estamos livres, na Rússia, a Bélgica não está livre. Bélgica. Mas, quer dizer, podia acontecer isso e eles dedicariam o programa seguinte a falar do Trump. Sim. Chegou a um ponto tão ridículo, aquele falecido comediante que eu gostava muito, Norm Macdonald, que morreu há 1 ano e meio, para aí, assim, 1 ano e tal. Ele dizia, isto não tem graça nenhuma, é sempre o mesmo assunto, isto não é assunto, já não é comédia, já é depressão, isso é. Sim, aliás, em boa medida por isso diz também que há um interesse grande do establishment, não é? De que Donald Trump seja não presidente, mas pelo menos candidato republicano, porque enquanto estiver na Berlinda vai ser um maná para toda a indústria mesmo quando não está, é um maná na mesma. Pois, exatamente, sim. Da comunicação social, das audiências da CNN, vem outra vez, quer dizer, que estão também, recuperar do zero é fácil, porque estão lá muito próximos. Sim, aquilo. Mas estão mortinhos por poder falar de Donald Trump, claro. Mas estavas a falar da dança das seringas, eu vi isso do Stephen Colbert. Sim, coisinha. O próprio Saturday Night Live rendeu-se. Sim, completamente. Esta coisa que na altura da Covid também só faziam, os sketches eram sketches de divulgação e depois pedagogia em volta da Covid. Tudo patrocinado pela Pfizer. Claro. Mas enfim, devemos voltar a esse tema em breve, porque, como digo, eu acho que está a ter desenvolvimentos interessantes. E a coisa não poderá ficar provavelmente muito mais tempo nesta embora os tipos andem agora a falar de uma nova estirpe, de vez em quando aparece assim, claro, a ver se pega, assim, claro que sim, a ver o que é que vai ser daí. Então. Nós vamos, se calhar, terminar por aqui, Alberto. Vamos pôr a musiquinha. Acho que vamos pôr. Nós queremos pôr a musiquinha. Nós queremos pôr a música. Se não aparecer a música é porque o YouTube não permitiu, direitos de autor e aquelas questões todas. Vamos pôr, se calhar, um link ou assim. Pomos um link e as pessoas vão lá ao Oliver Anthony. Vale a pena ouvir, mas não seja não havia assim um cozinheiro com nome parecido, cozinheiros. Como é que é? Sim. Um Oliver qualquer coisa. Jamie Oliver, sim. Jamie Oliver. As pessoas que vão lá e que espreitem a música. Se calhar pomos a descrição da letra. É capaz de ser melhor. Boa. Vamos a isso. É meio esquisito. Bom, ficamos por aqui em termos de lenga-lenga do costume. Foi a edição número 59, a edição de 21 de agosto de 2023, que estreou à segunda-feira às 21 horas no canal do YouTube do Comitê Central. Deixem os vossos comentários, subscrevam o canal, as subscrições estão a correr bem, carreguem lá naquela campainha para receberem notificações sempre que houver programas novos e acompanhem também em podcast, em Apple Podcasts, Spotify e Google Podcast. Muito obrigado ao apoio do Azeite Talismã e nós, Alberto, vemos para a semana porque a lenga-lenga não para, mesmo no verão. Um grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Adeus a todos, boa noite. Adeus. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay, so I can sit out here and waste my life away, drag back home and drown my troubles away. It's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do, 'cause your dollar ain't shit and it's taxed to no end, 'cause the rich men know the rich men. I wish politicians would look out for miners, and not just miners on an island somewhere. Lord, we got folks in the street, ain't got nothing to eat, and the obese milking welfare. Well, God, if you're 5'3" and you're 300 pounds, taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds. Young men are putting themselves 6 feet in the ground, 'cause all this damn country does is keep on kicking them down. Lord, it's a damn shame what the world's gotten to for people like me, people like you. Wish I could
just wake up and it not be true, but it is. Oh, it is living in the new world with an whole soul. These rich men north of Richmond, Lord knows they all just wanna have total control. Wanna know what you think, wanna know what you do, and they don't think you know, but I know that you do. 'Cause your dollar ain't shit, and it's taxed to no end, 'cause the rich men, north of Richmond. I've been selling my soul, working all day, overtime hours for bullshit pay.